Oi! Tu sabe fazer uma massa maravilhosa de papel machê com caixa de ovos? Pois hoje aqui no meu canal Voo de Valquíria eu vou te ensinar todinho o passo a passo de como fazer essa massa, tá? E além dessa massa tem outras aulas maravilhosas, tutoriais completos de várias peças. Então se tu quiser aprender tudo sobre papel machê e papietagem, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, começando, aqui tem 4 embalagens de ovos de 20 unidades, que eu piquei bem picadinho aqui, quanto mais picadinho melhor, tá? Aí agora eu vou deixar esse aqui de molho por 24 horas, vou inicio com água quente, deixo de molho na água quente e deixo de molho até amanhã, para daí a gente começar a fazer a massa, tá? Aí vamos dar continuidade. Tá, então pessoal, aqui tá, eu deixei desde ontem a caixa de ovos picadinha dentro da água. A princípio eu botei água fervendo, depois a água esfriou, né? Então agora a gente vai começar a pôr porções pequenas dentro do liquidificador com bastante água para o liquidificador não sofrer, tá? Então eu ponho assim tipo de uns 2 punhados e encho d'água e tritura e já passa no coador, tá? Tá, aqui eu botei, dá pra ver aqui melhor. Ó, enche praticamente todo o copo do liquidificador de água e aí a gente vai triturar um pouquinho e depois vai passar no coador e vai reservando essa massa. Eu vou botar dentro dessa baciazinha aqui, pra vocês irem vendo como é que eu faço, tá? Agora passa no coador, deixa ela menos molhada possível. E vai passando para um outro recipiente, até terminar tudo. Então ele é toda feita assim a trituração da massa. E depois eu normalmente, quando é papel machê de papel higiênico, eu passo no processador. Depois da massa pronta, mas eu não vou passar dessa vez, que eu quero fazer uma massa mais rústica. Então ela não há necessidade de passar no processador. E o processador deixa bem fininho, né? Então, para coisa mais delicada, tipo boneca, e aí eu acho ideal. Mas essa aqui, como eu quero fazer um vaso mais rústico, aí não vai ser necessário, tá? Então vai tirando toda a água assim, e aí vai fazer em toda a massa que tem aí, tá? É só o primeiro processo é esse. Essa massa é maravilhosa, ela fica super resistente. Eu fiz uns bolos com elas, umas tigelas, nossa, dava pra parecia madeira, de tão dura que ficou. Tá? Então é assim, fica bem. E depois depois eu vou mostrando pra vocês, depois a gente passa no pano, torce no pano pra tirar toda a água que fica, porque por mais que esprema aqui, fica muita água ainda, tá? Vou dar continuidade, depois eu mostro tudo como é que ficou a quantidade de massa, porque eu usei 2 caixas de ovos de 20 unidades, então não dá muita coisa, tá? Mas é mais ou menos uma medida do papel higiênico. Tá, agora eu já passei todo no liquidificador, tá? E ela fica assim, uma massa bem legal. E agora eu vou passar no pano para poder tirar o excesso de água, ainda tá muito molhada. Então tem que apertar muito bem isso aqui, para evitar de mofar, o papel machê tem que estar muito seco, tá? Então a gente espreme no pano para poder, eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Acho que assim fica melhor, tá? Aí põe um paninho, eu tenho um paninho que eu só uso pra esse paninho velho, paninho de prato, e vai pondo assim punhados, ó, vai pondo punhados, e aí vai apertando bem e tirando o excesso d'água. E vai passando para um outro recipiente. Olha aqui como sai a água. Isso que eu passei na peneira antes. Tem gente que passa direto no pano. Eu prefiro passar na peneira
agilizar o trabalho. Então aperta bem, espreme bem e tira todo o excesso d'água. O papel de caixa de ovos, ele retém muito mais umidade do que o papel higiênico. Eu já notei isso quando eu comecei a fazer o papel machê, que eu comecei a fazer com as duas modalidades, com os dois tipos de papel, e realmente esse aqui fica muito mais úmido. Mas ele seca e fica lindo do mesmo jeito. Aí, se fosse o caso de passar no processador, depois dessa parte aqui, a gente abre bem a massa e depois passa no processador. Mas como eu não vou fazer o processador, eu vou deixar rústico, mas o primeiro vídeo do meu canal eu fiz com papel higiênico. E ali mostra como é que eu passo no processador e ele fica bem esfarelado. Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, como é que fica. Aí depois ele fica assim, ó, fica bem espremidinho. E aí a gente vai ter um trabalhinho de separar. De separar aqui, ó. Como eu bati bem no liquidificador, meu liquidificador bom é da Osem, então ele é bem potente. Então por isso quando for fazendo num liquidificador mais fraquinho, bota menos papel para não judiar da máquina. Então a gente amassa bem aqui. Tá. Isso aqui tem um pouco de trabalho agora, tá? Então a gente tem que abrir bem para poder não ficar muito caroço. Então essa parte aqui é que passa no processador e ela fica bem fareladinha e fica muito legal. Mas como eu quero fazer uma coisa mais rústica, né? Então vou fazer assim na mão. Mas tem que abrir do mesmo jeito, tá? Então abre bem, amassa bem, vai abrindo os carocinhos, daí vai ficando legal, tá? Depois eu mostro para vocês prontinho. Tá aqui, ó, bem esfareladinha, tá? Então o máximo que eu pude fazer e fica bem, tá bem desmanchada, tá bem legal. Então se for o caso de fazer uma massa mais delicada para biju, para boneca, aí depois dessa fase aí passa no processador. Aí depois põe a cola. Mas no meu caso aqui depois de eu espremer tudo, aí eu já vou pôr a cola, tá? E mostro pra vocês na sequência. Tá prontinho aqui, ó. Já triturei tudo. Quem não tiver muita paciência de abrir com a mão, eu aconselho a usar o processador, né? Mas vai ficar bem mais fino, tá? E o processador que eu uso é aquele aquele doméstico pequenininho que tem para picar legumes e coisas assim. Tá? Então o meu é pequenininho, esse que eu uso. Mas hoje aqui eu não usei, tá? Então é que dá muito trabalho essa parte, porque tem que abrir bem leve. Eu cheguei a levar mais de questão de 1 hora de abrir toda essa quantidade de massa, tá? De papel triturado, então ela demora um pouco mais. Então quem não tem muita paciência, o ideal é usar o processador. Agora eu vou usar assim, ó. Pus aqui tem 250 ml esse copo. Eu vou usar esse copo e mais um pouco mais de meio, tá? E vou pôr uma tampinha de desinfetante. Esse desinfetante que eu estou usando é o Lisoform. O Lisoform pode me patrocinar e não fico brava. Tá? Aí eu vou botar, como eu fiz quase 2 receitas, eu vou pôr 2 tampinhas. Quando é o papel higiênico, que é um rolo só de 60 metros, eu uso uma só. Tá? Então a gente vai pondo aos poucos, deixa eu remangar aqui. Vai pondo aos poucos e vai mexendo. Incorporando bem assim, ó. E vai pondo. Põe esse copo assim umas 3, 4 vezes. Aí depois eu vou botar mais um pouquinho de cola. Assim, mais da metade do copo. E essa cola aqui eu uso cola industrializada, não uso cola caseira, porque minhas peças de papel machê, eu tenho peças de 3 anos, que estão embaladas, guardadas dentro de caixa, que nunca mofou, nunca estragou, e eu uso cola industrializada por causa disso. Às vezes pode dar problema com farinha, maisena, essas coisas assim, eu não gosto de usar. Então a gente vai amassando, ó, tá legal de olhar. Vai amassando, vai pondo a cola e vai amassando.
E vai ficar uma massa bem legal. Aí, essa massa eu vou usar para fazer a aula que vem, que vai ser um vaso maravilhoso que eu vou ensinar para vocês. Aliás, esse vaso vai ser, acredito que seja em 2 aulas, talvez em 3. Mas eu quero ver se eu consigo dar em 2. Em uma só não consigo, não ia ficar uma aula muito comprida. E aula comprida se torna uma coisa meio chata. Acho que é muito enjoado. E depois, para armazenar, a gente põe, eu boto assim 2, 3 saquinhos de plástico e põe uma caixinha de plástico com tampa, bem vedadinho, aí não precisa ir na geladeira. Até no início, meu primeiro vídeo de papel machê, até eu falava pro pessoal pôr na geladeira, mas não há necessidade. Depois eu andei pesquisando bastante e não se usa na geladeira porque ela fica uma massa muito dura. E fora da geladeira ela pode durar, acho que em torno de 1 mês, talvez até mais. Tá, então tá, é isso aqui. Vou pôr mais cola ali. Ó, essa quantidade de cola, então não cheguei a encher o copo, tá? Então deve ter mais uns 250, mais uns, eu acho que no total uns 400 e poucos ml de cola. Eu acho que tem que ter receita. Eu vejo muito vídeo aqui no YouTube, o pessoal não põe a quantidade de cola que usa, simplesmente despeja. Eu acho que tudo tem que ter receita. É que nem receita de bolo, tem que ser tanto de caixa de ovos para tanto de cola, pra gente ter uma noção de quanto é que vai gastar. Essa massa aqui fica dura que é um pau, fica maravilhosa. Eu já fiz muita coisa com ela. Aí mexe bem para incorporar a cola, até com a massa pronta. Aí é só guardar no potinho, como eu falei. Aí massa, para ela incorporar bem a cola. Tá pronta a nossa massa. Ela fica maravilhosa. Aí já é só aproveitar e usar. Ó, com essa textura assim muito bacana. E ela vai demorar, ela fica mais úmida que a do papel higiênico. Eu acho ela bem mais úmida, mas ela fica maravilhosa tanto quanto, ó, tanto é que a gente aperta assim. Até tem um reels lá no meu Instagram, onde eu ensino, onde eu mostro a diferença de uma massa para outra. Mas essa aqui, ela é mais resistente que a massa do papel higiênico, eu acho. Ela fica mais dura, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. Tá, agora eu vou pôr no saquinho e vou pôr no meu potinho que eu normalmente eu embalo. Põe no saquinho, amarra, põe no saquinho, amarra, põe uns 2, 3 saquinhos. Aí amarra bem e ela fica perfeitinha, dá pra vocês usarem depois. Aí na aula que vem eu vou fazer a estrutura do vaso e depois eu vou usar, pra fazer o vaso eu vou usar essa massa. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que é uma aula básica, né, que eu quis fazer. Faz tempo que eu tô querendo fazer essa aula com outro tipo de papel além do papel higiênico. E eu acho que a caixa de ovos é um papel bem adequado, por isso que ele é um papel que ele não é muito duro e ele fica muito bom. Mas papel machê dá para fazer com vários tipos de papéis, além de folhas de revistas, de outros materiais que a gente vai pôr no lixo, cadernos velhos. Então tem muito material que a gente pode usar no papel machê. Não esquece de curtir, de compartilhar com as amigas, de ativar o sininho para os próximos vídeos, de seguir meu canal, que vai ter sempre coisas bonitas para vocês aprenderem. Na aula que vem eu vou dar a estrutura de um vaso, que eu já estou com ele mais ou menos alinhavado, tá? Então eu espero vocês para as próximas aulas. Um beijo a todos e fiquem com Deus.